Em algum lugar no sudoeste da Líbia lá, é um abrigo rochoso que você quase tem. Certamente nunca ouvi falar. Não porque é obscuro, não porque a ciência seja complicada, mas porque é o completo. A imagem só surgiu em abril de 2025. E quando isso aconteceu, a maior parte do mundo estava olhando para outro lugar. Em 2003, arqueólogo Raspando Arreia As montanhas Tadrat Akus encontraram algo o Saara deveria ter destruído, milhares de anos atrás. Não fragmentos, não é pó, pele intacta coriácea, inegavelmente humanas. Duas mulheres envoltas em esteiras trançadas extintas há 7.000 anos. Naquela época ninguém entendia o que eles acabaria por revelar. Levaria um tempo. 20 anos, 3 equipes de pesquisa distintas e tecnologia que ainda não existia. Quando o quadro completo finalmente surgiu, não se limitou a reescrever a história do Saara. Apagou um ramo inteiro de apague a humanidade do mapa e depois a coloque de volta. Durante a maior parte do século XX, o consenso científico sobre o norte da África era tão simples que ninguém sentiu a necessidade de questioná-lo. O Saara nem sempre foi um deserto. Entre aproximadamente a 14.500 e 5.000 anos era algo completamente diferente. 3,6 milhões de milhas quadradas de pastagens, pontilhado de lagos permanentes entremeado, com rios lar de hipopótamos e elefantes, girafas e as pessoas que os caçavam. Os cientistas chamam isso de período verde do Saara. O nome é quase inadequado para o que realmente era. O modelo dominante era assim. Quando o Saara ficou verde, tornou-se um corredor. Populações da África subsaariana. A África migrou para o norte. Populações da costa do Mediterrâneo deslocou-se para sul, genes, misturadas. Culturas combinadas, o verde. O Saara era uma ponte que ligava os dois, metades do continente da maneira que a rodovia conecta cidades e pessoas se deslocam. Através dele em ambas as direções para milhares de anos. As evidências pareciam esmagador. No Tadrat Akus, montanhas sozinhas, milhares de rochas. Pinturas mostravam pastores de gado com arcos, mulheres moendo grãos, crianças, brincando perto da água. Cerâmica encontrada em os sítios arqueológicos do Saara apresentavam estilos semelhantes aos do Vale do Nilo e do Sahel, centenas de quilômetros em qualquer direção. Pedra, ferramentas de múltiplas tradições regionais, apareceram juntos no mesmo camadas arqueológicas. Você poderia desenhar setas em um mapa mostrando populações fluindo de um lado para o outro através de um continente verde. E as flechas, parecia perfeito. O modelo era publicado em livros didáticos, era ensinado em universidades. Tornou-se o padrão, estrutura para entender como o norte, a África era povoada. E durante décadas, ninguém questionou isso seriamente. Havia um problema, ninguém verificou o DNA. Esta é a parte da história que merece mais atenção do que geralmente acontece, porque a falha não foi preguiça, foi uma cascata de suposições razoáveis, cada uma delas, reforçando o próximo. Trabalho com DNA antigo, depende da preservação. Climas frios são ideais. Permafrost na Sibéria. Cavernas de calcário em norte da Europa, geleiras de alta altitude, nos Andes. Esses são os locais onde ocorre a genética. O material sobrevive por milhares de anos. O Saara é o oposto de tudo. Disso. As temperaturas diurnas regularmente. A temperatura ultrapassa os 50 graus Celsius. A umidade está próxima de zero. A radiação ultravioleta é implacável. DNA se degrada rapidamente com o calor. E o Saara é um dos lugares mais quentes da Terra. Durante décadas, os geneticistas simplesmente não se deram ao trabalho de tentar. Eles presumiram com razão. Razão que qualquer material genético em os restos de Saharin estariam demasiado fragmentados. Para ler, depois havia a própria evidência arqueológica. Quando você encontra cerâmica do Vale do Nilo, sentado em um acampamento no Saara, a explicação mais simples é que as pessoas carregou até lá. Quando você encontrar gado, ossos em um local onde havia caça selvagem. Anteriormente, a única fonte de alimento, a explicação mais simples é que os pastores migraram para cá. A arqueologia lê objetos, não consegue ler linhagens sanguíneas. E durante a maior parte do século XX, ninguém tinha uma maneira confiável de distinguir entre uma ideia que viajou e uma pessoa que viajou. O resultado foi em branco. O norte da África tornou-se uma das regiões com menor amostragem genética em terra. A Europa tinha centenas de sítios arqueológicos antigos. Genomas. O Oriente Próximo estava alcançando o mesmo nível. Entre a costa do Mediterrâneo e no Sahel quase não havia nada. Você não consegue encontrar um padrão nos dados que não existem. E você não pode questionar um modelo quando não há concorrência. Evidência. A suposição era razoável. Isso também estava errado. O motivo pelo qual Takarakori mudou tudo tem menos a ver com quem foi enterrado lá. E tem mais a ver com o local. A maioria dos Sahrawis, os locais são expostos. Dunas abertas planas. Planícies e superfícies que aquecem sob luz direta. Sol durante a maior parte do dia. Material genético nessas condições não se degrada lentamente, desaparece. Os pesquisadores haviam tentado outros locais em todo o mundo, na região, e não encontrou nada utilizável.
O calor foi eficaz e, essencialmente, barreira total à recuperação de DNA antigo, e o consenso científico tinha ajustado conforme necessário. Não se preocupe. Procurando. Não há nada a encontrar. Takara é diferente. Ela fica dentro de um profundo afloramento rochoso em Tadratacus. Cordilheira protegida da incidência direta, luz solar com temperaturas internas que mantenha-se bem abaixo dos extremos martelando. A paisagem exposta lá fora. Os dois. As mulheres foram enterradas na areia seca abaixo, aquela saliência. E a combinação criou algo que não deveria existir. No Saara, uma dessecação natural. Câmara. Pele seca antes das bactérias. Poderia consumi-lo. Colágeno nos ossos. Mantidos unidos. A mesma brutalidade, ambiente que destruiu a genética, material em todos os outros lugares tinha por um acidente geológico o preservou. Ano. Dentro dos tecidos mais densos dentes e ossos da perna minúsculos fragmentos de 7.000 anos atrás. O material genético sobreviveu. Não muito não. Limpo, mas o suficiente. Em 2019, pesquisadores conseguiram extrair DNA mitocondrial de ambas as mulheres. DNA mitocondrial. Passa apenas de mãe para filho, que torna-o útil para rastrear áreas amplas, linhagens maternas mais limitadas para o tipo de análise populacional detalhada. Isso responde a perguntas difíceis. Ainda assim mesmo, essa pequena janela de oportunidade dava a entender que algo inesperado. As linhagens maternas não pareciam ser o que qualquer um havia previsto para isso. Região. Os resultados foram bastante estranhos. Perceber ainda não está completo o suficiente para agir. A verdadeira virada aconteceu em abril 2025. Natada Salem, paleogeneticista do Instituto Max Planck para Estudos Evolucionários, Antropologia em Leipzig e Ensino Médio. Otto Johannes Krauss, do Instituto. Diretor publicou um estudo na Nature. Isso mudou completamente o cenário. Eles tinham feito o que a maioria dos geneticistas considerara praticamente impossível. Eles haviam sequenciado os genomas completos de ambos. Mulheres Takara Korori não as fragmento mitochondrial ou todo. Genoma, o primeiro genoma antigo completo. Genomas já recuperados de um dos ambientes mais quentes da Terra. Salem descreveu o processo em entrevistas. O DNA foi extraído de dentes e ossos das pernas, os tecidos mais densos do corpo, aqueles com maior probabilidade de proteger o material genético da exposição prolongada ao calor. Os fragmentos eram curtos, degradados e repleto de danos químicos, assinaturas que se acumulam ao longo de milênios. Tecnologia de sequenciamento moderna. Leia esses fragmentos da maneira que você poderia reconstruir um documento triturado, examinando milhões de minúsculos objetos sobrepostos, peças e remontagem computacional. Transformá-los em algo coerente. É lento. Funciona. Falha com mais frequência do que deveria. Obtém sucesso. Programas de pesquisa inteiros terminou sem um resultado utilizável de longe. Não há material mais promissor do que este. Mas quando funciona, oferece algo que nenhuma análise de cerâmica ou interpretação de arte rupestre pode fornecer a verdadeira identidade genética de uma pessoa que morreu há 7.000 anos. A equipe de Salem tinha isso. 2 deles se recuperaram de um deserto que supostamente tornava a recuperação impossível. O conteúdo desses genomas não era o que ninguém esperava. A equipe de Salem comparou os 2 genomas com 795 indivíduos atuais da África do Oriente Próximo e do sul da Europa, além de 117 genomas antigos das mesmas regiões. É o tipo de análise comparativa que transforma um único dado em um argumento. Você não está apenas analisando quem essas pessoas eram. Você está analisando quem elas não eram. A resposta veio clara e imediatamente estranha. As mulheres Takara Korori não tinham nenhuma ascendência da África subsaariana. Nenhuma. Zero. Numa região que o modelo teórico havia colocado no centro de uma ponte genética entre o norte e o sul, essas 2 mulheres não apresentavam nenhuma ligação detectável com as populações abaixo do Saara. O modelo do corredor genético previa miscigenação. Os genomas, porém, não mostraram nenhuma. Em vez disso, elas pertenciam a uma linhagem nunca antes vista. Nem em nenhuma pessoa viva, nem em nenhum genoma antigo registrado em qualquer lugar do mundo. A correspondência mais próxima não foi encontrada em nenhuma população moderna. Ela foi encontrada em restos esqueléticos de 15.000 anos da caverna de Taferalt, no Marrocos, um sítio associado à cultura de ferramentas de pedra ibero-marusiana. Essas 2 populações estavam separadas por 8.000 anos e aproximadamente 2.000 quilômetros. Mesmo assim, ambas carregavam a mesma assinatura genética profundamente norte-africana, igualmente distante dos africanos subsaarianos em todas as direções mensuráveis. Isso não é coincidência. É continuidade ao longo de um período de tempo quase incompreensível. A análise genômica localizou a divergência dessa linhagem das populações da África subsaariana em aproximadamente 50.000 anos atrás.
Exatamente no momento em que os humanos modernos iniciavam a grande dispersão para fora da África, um ramo da humanidade deixou o continente e eventualmente povoou a Europa e a Ásia. Esse grupo permaneceu isolado no norte da África por dezenas de milhares de anos, enquanto o restante da história da humanidade se desenrolava ao seu redor. Os geneticistas chamam isso de população fantasma, um grupo cuja existência até então só havia aparecido como tênues ecos estatísticos no DNA de pessoas vivas. Evidências indiretas de algo que devia ter existido, mas nunca fora confirmado diretamente. Até que duas mulheres envoltas em esteiras trançadas em um abrigo rochoso na montanha lhe deram um rosto. Há um detalhe adicional que vale a pena considerar. As mulheres Takarakori possuíam DNA neandertal, mas apenas cerca de 0%, aproximadamente um décimo da quantidade encontrada em humanos modernos não africanos. Como os neandertais viviam na Eurásia e não na África, esse traço genético só poderia ter sido adquirido fora do continente. Em algum momento muito remoto, uma pequena quantidade de material genético externo se infiltrou por meio de contato, não deixando praticamente nenhum outro registro. Depois disso, a porta se fechou. Depois há o paradoxo do Saara Verde, que foi a parte que realmente surpreendeu os pesquisadores. As condições exuberantes eram reais. Os lagos, rios e pastagens eram reais. O intercâmbio cultural comprovadamente ocorreu. A cerâmica circulava entre as regiões. As práticas pecuárias se disseminaram. No entanto, as populações de ambos os lados do Saara não se misturaram geneticamente. Harold Ringbauer, do Max Planck, observou que esse nível de isolamento é extraordinário, especialmente considerando o contexto europeu, onde as populações se misturavam amplamente durante o mesmo período. A cultura se disseminava, os genes não. As ideias podem se propagar sem pessoas. A genética comprova isso diretamente. Esse é um resultado que ninguém esperava encontrar. A descoberta em Takarakori já seria notável por si só, uma população fantasma, 50 mil anos de isolamento, uma linhagem sem descendentes vivos. Mas não se trata de um caso isolado. Faz parte de um padrão. E esse padrão está se manifestando em todos os continentes onde o DNA antigo consegue alcançar um passado suficientemente remoto. Em 2016, o geneticista Bastian Lamas, da Universidade de Adelaide, sequenciou genomas mitocondriais de 92 múmias e esqueletos pré-colombianos coletados em toda a América do Sul, Bolívia, Chile, Peru, Argentina e México. Restos mortais com idades entre 500 e 8.600 anos foram selecionados especificamente para representar a mais ampla gama geográfica e temporal possível. Sua equipe identificou 84 linhagens maternas distintas. 84 linhagens distintas representando toda a diversidade genética das Américas Antigas. Nenhuma dessas linhagens existe em qualquer pessoa viva hoje em dia. Pense nisso por um momento. 92 indivíduos, 84 linhagens únicas, todas extintas. Os pesquisadores não precisaram de modelos estatísticos complexos para entender o que estavam observando. Eles compararam as sequências antigas com bancos de dados genéticos modernos e não encontraram nada. Nenhuma correspondência, nenhum descendente, nenhum sobrevivente. A diversidade que existia nas Américas Antigas antes do contato com os europeus não foi reduzida, ela foi apagada. A história ancestral dessas linhagens acrescenta outra camada. As populações das quais descendem separaram-se de grupos siberianos há cerca de 23 mil anos, passaram aproximadamente 6 mil anos isoladas na ponte terrestre de Bing, entre a Ásia e o Alasca, e expandiram-se rapidamente para o sul há cerca de 16 mil anos. Após essa expansão inicial, as comunidades estabeleceram-se em nichos geográficos e permaneceram ali. As linhagens maternas tornaram-se distintas e localizadas ao longo das gerações. Após o contato com os europeus no final do século XV, a maioria dessas linhagens localizadas simplesmente desapareceu. Yamas foi direto sobre o que os dados mostravam. Algumas dessas populações foram completamente dizimadas. Em 2025, um estudo separado publicado na revista Science Advances relatou os primeiros genomas antigos já recuperados da Colômbia. Uma equipe liderada por Kim Luiz e Sheretta do Centro Sandberg para a Evolução Humana analisou 21 indivíduos do altiplano de Bogotá, alguns com até 6 mil anos de idade. 7 dos mais antigos pertenciam a uma população que nunca havia sido documentada em lugar nenhum. Seu DNA não correspondia a nenhum grupo antigo conhecido nas Américas. Não correspondia a nenhuma população moderna em qualquer lugar da Terra. Há 2.000 anos, eles haviam desaparecido completamente, substituídos por um grupo geneticamente distinto com ligações à América Central. Sherrit foi preciso sobre o que aconteceu. Os genes não foram transmitidos. Houve uma troca completa da população.
Um detalhe que vale a pena notar aqui porque se conecta a algo mais amplo. Os corpos mumificados artificialmente mais antigos da Terra não são egípcios. Trata-se da múmia Chinurro do norte do Chile, datada de 7.400 anos atrás, 2.000 anos antes da primeira mumificação egípcia. Pescadores costeiros que embalsamavam todos, incluindo bebês e crianças não nascidas. Sua linhagem mitocondrial específica quase certamente não sobrevive em nenhum ser humano vivo hoje. 3 continentes diferentes escalas de tempo, diferentes causas, o mesmo resultado. Populações inteiras que viveram por milênios coerentes e culturalmente distintas desapareceram sem deixar um único vestígio genético nas pessoas que vieram depois delas. Os sobreviventes não representavam toda a história. Eles eram uma seleção. E construímos tudo o que pensávamos saber com base neles. As evidências merecem uma análise honesta. Uma análise honesta significa admitir claramente que nem todos as consideram tão conclusivas quanto o título sugere. A objeção quanto ao tamanho da amostra é legítima. 2 indivíduos de um abrigo rochoso não podem representar definitivamente a história populacional de toda uma região. O norte da África é vasto. As mulheres Takaracori vieram de um único local, uma única comunidade, um único momento no tempo. A extrapolação de 2 genomas para um modelo populacional continental exige pressupostos que os próprios dados não podem sustentar completamente. Pesquisadores que dedicaram suas carreiras ao mapeamento da diversidade genética humana na África observaram isso atentamente e com razão. Existe também uma explicação geográfica para o isolamento que não requer uma narrativa dramática. O Saara Verde não era uma paisagem uniforme. Continha cadeias de montanhas, lagos permanentes, pântanos densos e zonas ecológicas que podem ter funcionado como barreiras naturais entre as comunidades mesmo durante o período úmido. As populações podem ter permanecido geneticamente separadas simplesmente porque o terreno as mantinha afastadas, e não por causa de qualquer fronteira deliberada ou culturalmente imposta. O isolamento nem sempre precisa de uma explicação mais complexa do que a geografia. No caso dos dados da América do Sul, o cenário apresenta uma ressalva semelhante. A amostragem de populações indígenas modernas nas Américas permanece incompleta. É possível, embora a cada ano que passa isso se torne cada vez mais improvável, que algumas dessas 84 linhagens sobrevivam em comunidades que ainda não foram geneticamente testadas. A ausência de evidências nem sempre é evidência de ausência, e os bancos de dados com os quais as sequências antigas são comparadas ainda estão crescendo. Savino Darnia, o arqueólogo que primeiro escavou Takaracori, observou algo que complica qualquer narrativa simplista de isolamento total. A comunidade sepultada naquele abrigo rochoso não estava culturalmente isolada do mundo ao seu redor. Eles praticavam o comércio. Eles adotaram práticas de pesca de arenque originárias de outros lugares. Participaram de redes regionais de intercâmbio que os conectaram a comunidades em uma ampla área geográfica. Culturalmente, eles eram engajados. A questão que a genética levanta é mais específica e perturbadora do que simplesmente saber se eles conheciam seus vizinhos. Trata-se de saber se as pessoas que compartilhavam suas ideias compartilhavam de fato laços sanguíneos. Neste caso, as evidências dizem que não. Isso é realmente surpreendente e merece mais investigação antes que alguém considere o assunto resolvido. O que não está em discussão é o silêncio de 35 mil anos. A linhagem divergiu das populações da África Austral há cerca de 50 mil anos. Seus vestígios aparecem claramente em Taparalt há cerca de 15 mil anos. Entre esses 2 pontos, quase nada existe. Um capítulo inteiro da história de um povo não escrito, possivelmente inescrevível. Onde se abrigaram durante o último máximo glacial quando o Saara se expandiu à sua maior extensão histórica e as condições que sustentavam a vida humana se contraíram drasticamente. Quantas comunidades existiam? Qual era a sua extensão territorial? Johannes Krauss explicou tudo de forma clara. Não sabemos onde eles estiveram entre 50 mil e 15 mil anos atrás. O que causou seu desaparecimento é menos misterioso. A chuva parou. O lago secou. A savana virou areia. Uma linhagem que sobreviveu a eras glaciais e mudanças climáticas. E toda a revolução neolítica silenciou enquanto o mundo verde que a sustentava desmoronava ao seu redor. Não por conquista, não por assimilação, mas pelo clima lento, absoluto e indiferente. A equipe de Nata Salm já está buscando mais genomas antigos no Saara. As chances de encontrar novamente um estado de preservação como o de Takara-Kororei são mínimas. O deserto não devolve seus mortos facilmente. O instinto, ao se deparar com descobertas como essa, é buscar uma estrutura que as torne mais administráveis.
Para inserir a população fantasma em um diagrama revisado, atualize o modelo, redesenhe as setas no mapa e prossiga com uma versão ligeiramente mais complexa da história que já tínhamos. Esse instinto está errado. O que as múmias revelam não é uma correção à estrutura existente, é um desafio à própria estrutura. A árvore genealógica humana não é um diagrama linear com ramificações definidas. Nunca foi. É um emaranhado de linhas que se dividiram, se separaram, se reconectaram brevemente e, em muitos casos, desapareceram completamente sem deixar vestígios. Durante a maior parte da história dessa ciência, construímos nossos modelos em torno dos ramos que sobreviveram porque eram os únicos visíveis. Os sobreviventes moldaram a história. A população perdida simplesmente não constava nos dados. Consequentemente, também não constava no pensamento convencional. O que o DNA ancestral está lentamente e com considerável resistência dos modelos estabelecidos está forçando uma reflexão sobre o quão incompleto esse quadro sempre foi. Os ramos que perdemos podem ter sido tão numerosos quanto os que sobreviveram tão disseminados, tão antigos. A linhagem Tacaracori persistiu por 50 mil anos. A população colombiana sem nome habitava o alto plano de Bogotá há milênios antes de ser substituída. As 84 linhagens maternas das Américas Antigas representavam uma diversidade que levou dezenas de milhares de anos para se desenvolver e desapareceu em poucas gerações após o contato com os europeus. Essas não eram populações marginais à margem da história da humanidade. Elas eram capítulos centrais dela. Só agora conseguimos lê-los. A tecnologia que tornou possível a descoberta de Tacaracori está sendo aplicada a restos mortais que antes seriam completamente descartados. Locais em climas quentes, em ambientes úmidos, em condições que o senso comum dizia serem incapazes de preservar material genético legível. Algumas dessas tentativas falharão. Muitas já falharam, mas o limite do que é recuperável mudou e cada mudança expande o território onde populações fantasmas ainda podem estar à espreita. Cada espaço em branco no mapa do DNA antigo é agora um potencial fantasma. O norte da África praticamente não possuía genomas antigos antes de 2025. A Colômbia não tinha nenhum. Existem continentes inteiros e períodos históricos em que os dados simplesmente ainda não existem. E o padrão que emerge onde os dados existem sugere fortemente que os espaços em branco não estão vazios porque nada estava lá. Estão vazios porque ninguém havia encontrado uma maneira de procurar. O modelo de corredor para o Saara pode não estar completamente morto. Houve intercâmbio cultural. Essa evidência é real e não vai desaparecer. Mas o quadro genético é agora muito mais complexo do que as setas em um mapa jamais sugeriram. E a confiança com que esse modelo foi mantido por décadas parece, em retrospectiva, mais fruto da ignorância do que do conhecimento. Não sabíamos o que não sabíamos. Agora estamos começando a descobrir. Esse processo não terminou, mal começou. A revolução do DNA ancestral não é uma conclusão, é um método. E o que ela está revelando metodicamente continente por continente, local por local, é que o passado da humanidade foi maior, mais estranho e mais repleto de vidas desaparecidas do que qualquer um jamais teve a capacidade de imaginar. Voltemos às duas mulheres no abrigo rochoso. Elas não eram símbolos. Eram pessoas pastoras tecelãs, membros de uma comunidade que persistiu por mais tempo do que a maioria das civilizações consegue conceber. Eles não sabiam que eram o último capítulo de uma história de 50 mil anos. Enterraram seus mortos cuidadosamente em solo protegido, envoltos em um mundo que já se deteriorava ao seu redor. A ciência que os encontrou ainda não terminou. Salem e sua equipe continuam a busca. O hiato de 35 mil anos permanece silencioso. É quase certo que existam mais populações fantasmas à espera em abrigos rochosos, em cavernas nas montanhas, nos sedimentos comprimidos de leitos de lagos secos no Saara e além. Não sabemos quantos ramos da árvore genealógica humana terminaram sem descendentes. Estamos apenas começando a aprender a fazer a pergunta. As múmias são a resposta. Nós é que ainda não aprendemos a ler tudo o que elas estão dizendo.